Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia em parceria com o Estúdio Rino para falar sobre o retorno de um Gracie ao UFC. Estamos falando aí de Kron Gracie, que está escalado para lutar no card do UFC 310, que vai rolar no dia 7 de dezembro em Las Vegas. Nós vamos falar sobre o retorno do Kron Gracie, contra quem ele vai lutar e o que eu acredito que vai rolar nesse duelo do brasileiro, do retorno de um Gracie ao UFC. É sempre bom ver o lendário sobrenome do Gracies na maior organização de MMA do mundo, sempre convidando a todos a se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo para dar aquela fortalecida no MMA na Veia. Não tem muito tempo que ele foi confirmado no card. Kron Gracie está de volta, depois de 1 ano e meio sem lutar, ele está de volta ao UFC, vai enfrentar Bryce Mitchell, divisão peso-pena. O Bryce Mitchell, número 13 no ranking da divisão, o Kron Gracie tentando se reencontrar no caminho das vitórias. Então, um duelo bem importante, porque ele vai integrar o card principal do UFC 310 e uma luta muito importante aí para a carreira do Kron, que já tem aí 36 anos, né? Então, ele precisa aí de um resultado positivo, de uma vitória, para ver até que ponto, até onde ele pode chegar dentro do UFC. Vai enfrentar um cara bem complicado, bem duro, que é o Bryce Mitchell. Bryce Mitchell vinha num cartel 15-0, é um cara especialista no wrestling, tem um wrestling muito difícil, muito justo, ele tem uma pegada aí complicada, um jogo muito complicado para qualquer adversário, mas ele vinha num cartel de 15-0, vinha de 7 vitórias consecutivas no UFC, até enfrentar Ilia Topuria, atual campeão da divisão peso-pena, e acabou sendo finalizado, e essa derrota deixou aí o Bryce Mitchell no quadro de depressão. Ele se afastou por um bom tempo do octógono, ficou sem lutar um bom período, né, mais de 1 ano até, e aí retornou para enfrentar o Danig, venceu, na sequência enfrentou o Josh Emmett, perdeu por nocaute, e aí ele ficou também afastado aí quase 1 ano, e agora está retornando para enfrentar o Kron Gracie. O que eu acho desse confronto? Eu já cheguei a falar um pouco dessa luta, né, eu fiz um vídeo falando especificamente do card do UFC 310, e agora repercutindo mais especificamente desse confronto, é uma luta muito difícil para o Kron Gracie. O Kron Gracie vem num cartel curto na sua carreira como lutador de MMA, tem 5 vitórias, 2 derrotas. Ele tem no UFC 3 lutas, 2 derrotas, 1 vitória. Ele estreou vencendo o Alex Cáceres na sua chegada ao UFC, foi lá em 2019. Depois, no mesmo ano, enfrentou o Cub Swanson e acabou perdendo na decisão unânime dos juízes. E na sua última luta, foi em maio do ano passado, enfrentou o Charles Jordan e acabou perdendo na decisão unânime também. Então, o Kron Gracie tem um cartel negativo dentro do UFC. Ele tem 2 derrotas, 1 vitória. Ele enfrenta o Bryce Mitchell. Por que é uma luta interessante para ele? Por que vale a pena o risco? Porque, como eu falei, ele está com 36 anos, se ele vencer essa luta, ele entra no ranking da divisão peso-pena, ocupa o 13º lugar. Mas, se tratando de casamento, de estilo de luta, eu vejo que não poderia ter um adversário pior para o Kron Gracie do que o Bryce Mitchell, porque o Bryce Mitchell é um cara que é aquele tipo de lutador carrapato, né, cara? Ele é cara que realmente vai para travar a luta na raça, na garra, segura, e tem um jogo muito sólido no wrestling, né? Ele trava muito bem, pega, bota para baixo, ele bota muita pressão nos seus oponentes, ele normalmente vence as suas lutas na decisão. Tu pega o cartel do Bryce Mitchell, das 8 vitórias que ele tem dentro do UFC, todas foram na decisão dos juízes, nenhuma foi via finalização ou via nocaute, todas na decisão. Por quê? Porque ele tem esse estilo de travar a luta, ele pega, leva pra grade, bota uma pressão, solta alguns golpes, vai nas pernas, então é aquela pressão intensa que não para nunca, trava na grade, solta a joelhada, bota para baixo, fica trabalhando por cima sem buscar uma finalização, mas trabalhando, passando a guarda de um lado para o outro, justamente para não ter interrupção do árbitro. E provavelmente contra o Kron Gracie vai ser mais ainda esse jogo de sujo, vamos dizer assim, né, que se chama, de ficar travando, porque ele sabe dos riscos que ele terá contra um Gracie que tem como predileção o jiu-jitsu, né? Ele pode a qualquer momento buscar uma finalização e liquidar a fatura. E o Kron Gracie é um cara que tem a especialidade, obviamente, do jiu-jitsu, vem oriundo do jiu-jitsu, é a sua
o seu carro forte dentro da organização, dentro do MMA, é o jiu-jitsu. Então, a qualquer momento, ele pode acabar finalizando o Bryce Mitchell se o Bryce Mitchell der brecha. Por isso que eu acho que o Bryce Mitchell não vai dessa brecha. Ele vai botar pressão, intensidade, um jogo de muita pressão, de muita pegada, de pegar as costas, ficar travando a luta, de botar para baixo, ficar trabalhando ali por cima, não dando espaço para o Kron Gracie tentar, com uma guarda defensiva, encontrar algum movimento e atacar um braço ou sair no pescoço do Bryce Mitchell. Então, no que se refere à importância da luta para o brasileiro, com certeza uma luta muito importante, porque pode fazer com que ele suba no ranking, que ele alcance o ranking da divisão peso-pena. Porém, o adversário, como eu falei, não é dos melhores, é um estilo que é realmente muito ruim para o brasileiro, mas é uma luta interessante, uma luta que está no card principal do UFC 310, é mais um brasileiro em ação, e obviamente a gente vai torcer muito para o Kron Gracie conseguir essa vitória, e aí sim se consolidar, porque se ele vencer, entra no ranking, e aí pode ambicionar outros oponentes. Vamos ver como foi a evolução do Kron Gracie nesse 1 ano e meio sem lutar, afastado do octógono do UFC. Tomara que ele tenha evoluído bem em outras áreas e que ele consiga fazer eu queimar minha língua aqui e derrotar o duríssimo atleta americano Bryce Mitchell. Fico por aqui, tamo junto, os...